Ok. Então, o pastor está pedindo para te avisar do retiro. Algumas pessoas já se inscreveram, outras ainda não. Então, se inscrevam aí em nome de Jesus. Muitas ainda não. Ontem eu recebi a notícia que o meu tio havia morrido e passou uma porção de coisas na minha cabeça que eu queria compartilhar com os irmãos rapidinho. Eu saí da Bahia com 8 anos de idade. Vim para São Paulo com 8 anos de idade. Eu me converti com 15 anos. 15 para 16 anos. Quando eu entendi a obra de Deus, entendi o Evangelho, eu sempre tive vontade de voltar à minha terra para pregar para eles. Eu fiquei, já contei aqui, 25 anos sem ir lá. Mas eu tinha um imenso desejo de poder pregar a palavra de Deus para os meus parentes. E passou 25 anos e eu não via muita possibilidade de ir lá. Mas ontem, quando eu recebi a notícia do meu tio, eu tive uma mistura de tristeza e de alegria, porque Deus faz coisas que nós não entendemos. De uma maneira tão extraordinária e tão sobrenatural, Deus permitiu que não só eu voltasse à minha terra e o povoado que eu nasci, mas como estabeleceu uma igreja lá. A primeira vez que eu apareci lá, Jesus me deu a oportunidade de ganhar para Jesus a mulher que me criou até meus 8 anos de idade. Em pouco de menos de um ano, ela morreu, mas deu tempo dela aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. E eu disse para a filha dela assim, o maior bem que eu podia dar para essa mulher era falar para ela do amor de Deus. Esse meu tio, na primeira viagem missionária que nós fomos, o Nau, a Thelma, a Selma, a Bia, fomos na minha viagem, o meu tio estava com a doença e ele tinha no peito aberto uma cicatriz, uma ferida que não curava, não fechava. E nessa vez nós fizemos um culto na casa dele, e a ferida secou e ele se transformou um milagre ali no povoado. Eu estava pensando ontem que o que seria dessas pessoas se Jesus não tivesse dado a oportunidade de nós irmos até lá fazer a obra do Senhor. E é lógico que a morte traz uma tristeza, mas eu creio que um dia o meu tio entregou a vida dele para Jesus. E eu louvo a Deus porque se não fosse o trabalho do Senhor naquele lugar, é bem provável que essas pessoas estariam indo para o inferno. Mas Deus sabe todas as coisas. E Ele é fiel e louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus porque Deus é bom. E louvado seja o nome dEle porque Ele é maravilhoso. Em nome de Jesus, dê um aplauso ao Senhor. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, por favor, em 2 Reis. Capítulo de número 6. Segunda Reis, capítulo de número 6. Ontem o Fábio estava pregando, aí ele entrou na minha pregação e eu falei, Fábio, para aí, por favor, senão eu não tenho o que falar. Aí ele foi muito legal e parou. Obrigado, viu, cara? Versículo... Estou te devendo uma, né? Versículo 15. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 15. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, e os cavalos, e os carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? Ele lhe respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como disseram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te de cegueira, feriu de cegueira conforme a palavra
de Eliseu. Amém. Olha aqui para mim, por favor, rapidinho. A Bíblia conta essa história, e essa história é uma história muito curiosa. Particularmente, eu gosto muito desse texto. Essa história é uma história muito interessante. Diz que o rei da Síria, dentro do seu quarto, dentro da sua recâmara, ele traçava os seus projetos e conversava com as pessoas. E quando ele ia atacar Israel, diz que a tropa de Israel chegava primeiro. Então ele montava toda a estratégia dele, montava todo o plano de guerra, e quando ele chegava para ter a vitória, a Bíblia diz que quando ele chegava, Israel já estava lá. E aquilo começou a trazer um certo incômodo para o rei da Síria, e disse: alguém do nosso meio está sendo um X9. Alguém está caguetando as minhas ideias. E alguém disse: não é nada disso. Ninguém está dedurando ninguém. É que tem um homem de Deus, chamado Eliseu, que quando no seu quarto você comunica as coisas, ele avisa para o rei de Israel. Então esse é o contexto da história aqui. E diz que o homem da Síria, o rei da Síria, fica muito indignado. E diz que ele dá ordem aos cavaleiros onde que está Eliseu. Alguém diz: está numa casa tal. Então manda que os cavaleiros vá lá. E diz a Bíblia que Eliseu está tirando uma soneca junto com Geazi. E quando acorda o dia, Geazi vai abrir a janela. Você já viu a janela de manhã? Acordou, aí você quer ver como é que está o sol. Ou você quer ver se está chovendo. Aí você abre a janela. Quando Geazi abriu a janela, Geazi teve uma surpresa. E a surpresa é: a casa está cercada com os cavaleiros da Síria para arrebentar com a vida de Eliseu e com a vida de Geazi. A pergunta que eu te faço é: qual seria a sua reação numa situação como essa? Como você reagiria diante dessa situação? Geazi teve uma reação. E a reação de Geazi foi: ah, meu Deus! Ah, meu Senhor! Ah, meu Deus, não, desculpa. Ah, meu Senhor, falando para Eliseu, o que faremos? Eu olho para esse texto e eu não sei você, mas talvez eu agisse como ele. Talvez eu sentiria ali um receio, porque estava cercado pelos inimigos. Mas eu queria te dizer algumas coisas essa noite, e eu quero que você preste bastante atenção. Esse texto me impressiona, porque dentro de uma mesma situação, você pode ter duas visões. Dentro de uma mesma circunstância, você pode enxergar de duas maneiras. Você pode enxergar como Geazi. E Geazi disse: ah, meu Senhor, o que faremos? Deus conhece cada pessoa aqui nessa noite. Deus conhece exatamente quem você é. Deus sabe exatamente as suas situações. Deus sabe o que você está passando. E essa noite eu quero te dizer, em nome de Jesus, que para cada situação existe um ponto de vista humano e existe um ponto de vista divino. E o que Deus quer nos ensinar é enxergar com os olhos divinos. Então Geazi olha para aquela situação e dá um brado, e dá um grito. E o grito é: ah, meu Senhor, o que faremos? E essa noite eu quero chamar a sua atenção, porque nós temos que tomar, no mínimo, uma decisão ou um propósito de escolher que tipo de visão nós vamos ter. Ou que tipo de visão nós vamos buscar. Que tipo de visão nós queremos de Deus. Porque ou nós seremos como Geazi e vamos dizer: ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ou nós seremos como Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu olha a mesma situação. Eliseu olha a mesma circunstância. E a Bíblia diz que ele chega para Geazi e diz assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que esses que estão aí fora. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção que eu vou te dizer uma coisa muito séria. Os olhos abertos de um homem de Deus vai mostrar caminhos aonde parece não existir. Os olhos espirituais abertos mostrarão saídas aonde parece não existir nenhuma. Os olhos abertos espirituais é capaz de ver além do que a circunstância está te mostrando. E muitas vezes a circunstância é real. Muitas vezes a circunstância existe.
Mas quando nós buscamos a direção de Deus, e Deus nos dá uma visão para essa circunstância, Deus vai mostrar uma saída aonde parece não haver uma. Porque no mesma circunstância onde Geazi só via os cavaleiros da Síria, Eliseu conseguiu ver os carros de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão me entendendo? Diga um glória a Deus, por favor. O nosso problema é como nós enxergamos. A nossa dificuldade é como nossos olhos estão vendo. E eu queria dizer a você nessa noite que é tempo de buscarmos enxergar como Deus enxerga. Hoje eu estava orando lá na minha casa e eu falava, Deus, eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Porque Deus tem uma saída para nós. Deus tem uma direção para nós. Deus tem uma visão diferente das coisas. Mas muitas vezes nós só enxergamos o que está na nossa frente. Muitas vezes nós somos como Geazi. Eu separei 3 homens de Deus essa noite. Eu queria falar com vocês sobre eles. 3 homens que tiveram visões espirituais. O Fábio tem pregado de sábado e ele tem trabalhado algumas coisas num testemunho muito forte, surpreendido pelo poder de Deus. E sempre nós estamos vendo que Deus está preparando alguma coisa nova, e há um anseio de Deus preparar alguma coisa nova. E uma das coisas que eu queria dizer para você é que Deus está querendo nos dar uma nova visão. Deus está querendo nos dar uma maneira nova de enxergar as coisas. Deus está querendo abrir a nossa visão para ver o que Ele tem para revelar e para fazer nos nossos dias. Porque Deus tem uma visão diferente. Os nossos pensamentos não são igual ao pensamento de Deus e a nossa visão não é igual à visão de Deus. Mas Deus tem uma visão para nossas vidas, em nome de Jesus. O primeiro homem é o próprio Eliseu. Eliseu foi capaz de ver além. Eliseu foi capaz de enxergar o que Deus tinha além. E quando nós enxergamos o que Deus tem além, nós vemos o que Deus está para fazer. E quando nós vemos o que Deus está para fazer, a primeira coisa que vem ao nosso coração é: não vou temer. Quando nós enxergamos com os olhos da carne, a primeira coisa que acontece conosco é o medo tomar conta do nosso coração. Parece que não vai dar certo, parece que não tem saída, parece que tudo acabou. Porém, quando você enxerga com os olhos de Deus, você vai poder dizer como Eliseu: eu não temo, porque eu sei que ainda que as circunstâncias estejam ao contrário, Deus está no controle de todas as coisas, e eu sei que Ele vai fazer, porque Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão me entendendo aí? Essa noite eu queria dizer a você, em nome de Jesus, o teu Deus não perde o controle das coisas. O teu Deus não é pego de surpresa. O teu Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. E hoje Ele tem uma palavra para mim e para você. Eu vou abrir os teus olhos e você vai dizer: não temo, porque sei que Deus está no controle. Bendito seja o nome dEle. Louvado seja o nome do Rei da Glória. Que coisa gloriosa é saber que nós temos um Deus que tira o temor do nosso coração. Está enfrentando situação difícil? Não está vendo saída? Talvez dentro da sua situação difícil esteja a sua saída. Eu gosto muito do texto de Naum, que diz que no meio da tormenta, Deus tem um caminho. Quantos creem nisso? Já viu esse versículo? Diz que no meio da tormenta, Deus tem um caminho. Só que na tormenta, irmão, muitas vezes você não enxerga. Você já pegou a tempestade na estrada, você tem que parar o carro? Você não enxerga. E quando você está envolvido por situações, você não enxerga. Mas sabe que a Bíblia diz? Que no meio da tormenta tem um caminho. E sabe quando você vai enxergar? Quando Deus te mostra o caminho. Quando Deus aponta o caminho. E o que Deus fez com Eliseu foi exatamente isso. Ele não se apavorou, ele não se desesperou, porque ele enxergou. Eu quero dizer a você nessa noite, Deus quer nos fazer enxergar.
E Ele quer nos fazer enxergar para que a gente não se apavore. Ele quer nos fazer enxergar para que a gente possa ver o agir dele. Ah, se Deus abrir a nossa visão essa noite, nós vamos ver que Ele está trabalhando aqui. Nós vamos ver que Ele está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que Ele está preparando. E a primeira coisa que vai chegar no teu coração é o que aconteceu no coração de Eliseu. Eu não vou temer. Não tem problema. Está o exército da Síria aí cercando, não tem problema. Mas mais são os que estão conosco. Bendito seja o nome do Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Mais são os que estão comigo. Então eu não vou temer, porque Deus está comigo e o exército do Senhor está conosco. Bendito seja o nome de Jesus. Então eu não vou temer. Então eu não vou temer. O segundo homem que eu queria dizer para você é José, não eu, do Egito. O do Egito. José era um cara que tinha todas as razões do mundo para ter marcas irreparáveis na sua alma. Foi vendido, foi jogar. Eu gosto de um filme, eu gosto de assistir o filme de José. Joga ele na cisterna e fala: irmãos, me ajuda. E os irmãos tocando ideia aqui fora. Me tira da cisterna, irmão, me ajuda. E está lá dentro. Não bastasse isso, venderam ele para o Egito, irmãos. E não bastasse isso, simular a morte dele e produzir um mal terrível no coração do pai dele. José tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa revoltada e odiar os seus irmãos. Para ter marcas na sua alma incuráveis. Só que Deus é um Deus que opera e muda a sorte das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que lá no Egito, Deus fez coisas grandiosas com José. E diz a Bíblia que de repente José é colocado como governador. E pasme os senhores, vem uma fome sobre a terra. E onde que os irmãos dele têm que comprar alimento? Com José. Você conhece a história, tudo tá bom, tudo tá legal. Até que o pai de José, Jacó, morreu. E quando o pai de José, Jacó, morreu, a Bíblia diz que os irmãos ficaram preocupados. Eu fiquei pensando, é lógico, até eu que não sou tão avançado assim, eu faria uma conta simples. Papai morreu. Nosso irmão é o poderoso da terra. O couro vai comer para nós. Vamos comer o pão que o outro amassou. Agora José vai arrebentar conosco. E sabe o que a Bíblia diz? Que eles mandavam as pessoas ir falar com José e inventavam uma história, dizendo que Jacó tinha falado: perdoa os seus irmãos. Perdoa, porque o papai pediu para você me perdoar. E quando José escuta isso, os irmãos vão lá e se prostram diante de José. E eu penso que na cabeça dos irmãos de José, eles deviam estar pensando: agora a nossa vida vai acabar. Aí sabe qual foi a resposta de José? Vós, preste atenção nisso, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes que se conserve muita gente em vida. Não temas, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim consolou e falou ao coração. O que eu estou querendo te dizer é que o homem que tem visão, ou mulher também, fique tranquilo, não é machismo não. O homem e a mulher que tem visão espiritual, ele vê Deus mesmo quando parece adversidade. O homem e a mulher espiritual é capaz de ver Deus quando a maldição parece que está vindo contra a sua vida. Ele é capaz de ver maldição se convertendo em bênção, porque ele sabe que Deus trabalha mesmo com a adversidade. Louvado seja o nome do Senhor. José podia se revoltar com seus irmãos, mas José entendeu e José teve discernimento que foi Deus que permitiu aquilo para que ele pudesse sustentar a sua família e sustentar a terra. O que eu estou querendo te dizer é que é hora de você enxergar suas situações com os olhos de Deus, porque talvez o que você esteja passando não seja maldição para a tua vida, mas seja Deus querendo usar você para a glória e honra do nome do Senhor. Você está entendendo ou não? Ele vai acabar conosco. Mas José diz: calma,
Vocês me venderam sim. Vocês intentaram mal contra mim sim. Vocês arrebentaram comigo sim. Mas eu quero dizer para vocês que tudo isso era plano de Deus. Quem é que deu essa ideia para José? Quem foi que deu essa revelação para José? Só podia ser o Espírito Santo de Deus. Só podia Deus dar uma visão diferenciada para ele. Só pode ser Deus abrindo os olhos dele, irmão. Por isso nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Eu participei de um velório essa semana. Aliás, essa semana morreu gente para chuchu. Participei de um velório essa semana, deu uma situação tão triste. Uma mãe, ela depositou tudo que ela podia na cura da filha dela. Algumas pessoas aqui foram lá no hospital. Thelma foi, Sueli foi. Não estou lembrando mais se alguém. Sueli foi. O Nilson. Dona Marli. Puxa, Dona Marli, quase esqueci dessa última cara. E ela falava assim, Deus vai curar minha filha. Deus vai curar minha filha. A filha tinha câncer no cérebro. Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar. Você tem uma ideia? A menina estava há 1 ano já no hospital. Ela não desmatriculou a menina da escola. Dizia, nós vamos dar testemunho, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Deus vai curar minha filha. E ela não aceitava que ninguém falasse o contrário. Antes de ontem, a menininha morreu. E nós fomos no velório de madrugada, ela abraçou a gente, ela disse assim, Deus me decepcionou. Deus não faz milagre. Deus não existe. Ele não ouviu as nossas orações. Aí alguém chegou e disse assim, vocês podem orar? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é bom. O Senhor está com a Évida agora com o Senhor no céu. O Senhor levou essa menininha para orar contigo. Agarrado na mãe dela e dizendo para ela assim, Deus existe sim. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, em nome de Jesus. A nossa alma sempre vai lutar para mostrar nossa circunstância, mas Deus está chamando a minha atenção e a sua. Eu tenho uma visão diferente das coisas e eu quero ministrar a vocês. José viveu isso. José experimentou isso. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus estava no controle. E ele fez isso para que a terra pudesse ter sustento. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, ele é capaz. Se você acreditar nisso, tudo bem. Se não acreditar, também a amizade vai continuar a mesma. O nosso Deus é capaz de transformar maldição em bênção. O nosso Deus é capaz de transformar o nosso pior fracasso no nosso grande troféu. O nosso Deus, ele é poderoso. E nós precisamos buscar uma visão e enxergar como ele enxerga para a glória e honra do nome do Senhor. Isso é possível porque está na Bíblia. O terceiro homem que eu queria falar para você hoje é um homem chamado Estevão. Quem conhece Estevão? Não é o da Renascer. A Bíblia diz assim nos Atos 5, 7, 55, 56. Pode deixar que eu prepare para você aqui. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua destra, e disse, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Olha aqui para mim. Aqui na terra, estava tudo um caos para Estevão. Os homens queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo, queriam condená-lo, porque ele pregava a palavra do Senhor. Esse texto acontece depois dele falar sobre o Antigo Testamento inteiro. Os homens estão com os dentes rilhando para acabar com a vida de Estevão. De repente, Estevão tira os olhos da terra. Ele olha para o céu. E quando ele olha para o céu, ele tem uma nova visão. E a visão que ele vê é o céu aberto. E ele vê a glória de Deus. Então ele olha e ele vê Jesus à destra do Pai. Aqui embaixo continuam as mesmas coisas.
Aqui embaixo continuam querendo matar ele. Só que a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos uma visão diferenciada. E quem tem visão diferenciada vai ver a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você vê a glória de Deus, não importa as pedras. O céu se abriu. Quantos queriam ter essa visão? Eu teve uma época na minha vida que eu estava ficando meio pinel, assim. Eu deitava no chão, queria ver o lençol descendo. Falei, Pedro viu, queria ver uma visão, eu queria ver. Eu fico muito indignado, eu tenho quase uma inveja santa quando os irmãos começam a dizer, eu estou vendo não sei o quê, eu não vejo nada. Eu não vejo nada, mas essa noite eu quero te dizer que Deus quer nos dar visão. Deus quer nos dar visão. E de repente você está vendo aqui na terra um caos. Deus está dizendo, levanta os teus olhos, porque você vai ver a minha glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu repetir para você. Deixa eu repetir para você uma coisa. Você está aqui na terra e pode estar tudo um caos à tua volta, mas Deus manda dizer para você, levanta os teus olhos, porque você vai ver a minha glória. Managachuri canta. Está entendendo? Está entendendo? Deus tem glória. Pare de olhar para o caos. Pare de olhar para o caos. Levante um pouquinho os teus olhos, porque você vai ver os céus abrindo. E você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o Senhor à destra do Pai, porque esse é onde está o nosso Jesus. Agora escute. Estevão viu a glória de Deus. Eu estava pensando hoje numa coisa muito louca. Estevão vê a glória de Deus, vê Jesus. E aqui embaixo eles estão para matar Estevão. E eles decidem matar o nosso irmão. Pegam pedras e começam a atacar Estevão. Tinha os meninos no Belém, onde eu moro, que eles eram endemoniados. Eu tenho certeza disso. Tem um negócio chamado bombiling. Alguém já é da época, sabe o que é bombiling? Então, vou ensinar uma coisa para vocês aqui. Se eu não estou ensinando nada essa noite, vai aprender agora. Bombiling. Pelo menos é assim que me ensinaram. Se me ensinaram errado, tudo bem. É um cano de PVC com uma maldita bexiga no fundo. Aí amarrava o desgramado com um tipo de um elástico. Aí os endemoniados pegavam uma pedra, colocavam na bexiga e dizia, corre. Aí você fala, não, ele não vai fazer isso. Corre enquanto dá tempo. Eu falo, meus amigos do Belém, os brothers, corre. Aí eu saí andando, ele esticou a bexiga aqui, deu. Aí catou uma pedrinha pequena aqui. Aí a lágrima desceu aqui. Eu olhei, na época eu não era crente, eu dei umas elogiadas na mãe, no pai, na geração. Graças a Deus eu mudei. Aí dói, irmão. Dói. Já tomou uma pedrada? Dói, Berg. Dói. Agora Estevão é atacado por várias pessoas atirando pedra nele. O que você faria? Isso para mim. Veja o que é ter visão. Eu vou dizer uma coisa para você que pode ser absurda. Um homem cheio do Espírito Santo é capaz de ser como Jesus na pior hora da sua vida. E é só o Espírito Santo que consegue fazer isso. As pedras estão comendo Estevão, estão batendo nele, deve estar uma dor horrível. E sabe o que esse homem disse? Antes ele viu a glória, antes ele era cheio do Espírito, e quando ele começa a receber as pedradas, a Bíblia diz que ele olha para aquelas pessoas e diz, Pai, recebe o meu espírito. Estava morrendo. E as últimas palavras dele foi, não imputes sobre eles esse pecado. Quem falou isso? Quem disse isso? Parafraseando. Quem foi? Nossa, essa foi boa, hein? Meu Deus, vou parar de pegar. Eu vou parar de pegar. Jesus! Eu só não sei o que significa, mas vamos voltar. Tu fui bem, professor, fui bem.
Estevão parafraseou Jesus e disse assim, Jesus disse, vou contar um segredo pastoral para vocês aqui. Nós sentamos de terça-feira, eu tenho o meu bloco de anotações. E aí o pastor de Clã vai falando umas palavras só. Até eu me dar aula, e estamos indo aí. Mas Estevão parafraseou Jesus quando Jesus disse, Pai, todo mundo dizendo, mata ele, desce da cruz se for Deus, isso e aquilo outro, crucifica. E Jesus lá em cima, sentindo dores horríveis, diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, recebendo pedradas horríveis, ele diz, Pai, recebe o meu espírito, mas não impute o pecado sobre eles. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de imitar Jesus, mesmo no momento mais difícil da sua vida. E só quem tem visão da glória de Deus é capaz de dizer uma coisa dessa. E essa noite eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus quer mostrar a glória dele nas nossas vidas. E ainda que você seja apedrejado, você vai dizer, eu vejo a glória do Senhor. E o meu Jesus está em pé à direita dele. E louvado seja o nome do Rei da Glória. Dê glória a Deus, pelo amor de Deus aí. Eu te falei de 3 homens, eu falei de um grande profeta no Antigo Testamento. Eu te falei de José, que talvez seja uma das maiores referências bíblicas. E eu te falei de Estevão, que não tinha título, era um diácono, não estou menosprezando o diácono, mas era um discípulo comum, que entendeu o chamado de Deus, e até hoje prega para nós. Um homem cheio do Espírito Santo, quando ele morre, ele dá fruto. Diz que Saulo consentia na morte de Estevão, e é bem provável que Saulo foi chacoalhado com o testemunho de Estevão. Como você tem enxergado as coisas? Você tem sido Geazi? Tem sido Eliseu? Me ajuda aí. Eu estou com uma música faz uma semana para cantar ela. E eu vou tentar cantar ela aqui. Se não der certo, o Fábio me ajuda e ele entra. Vou cantar uma música aqui antes de terminar os negócios aqui. Quantos querem ter uma visão nova? Você acredita que é tempo de ter uma visão nova? Quantos querem ver a glória? O céu aberto? Aleluia. Eu não sei se você conhece essa canção, vou pedir ficar sentado por enquanto. Se você quiser ficar de pé, depois você fica. Fica na liberdade. Você está na casa do papai. Estou na casa do pai. Era mais ou menos assim, quando a Bia colocava aí para mim. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor.
Naquele instante, a multidão vendo clamar. Diziam ele não pode te ouvir. Não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção ele queria receber. Então Jesus mandou chamar aquele homem que gritava, pois do clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Oh, oh. Tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Olha aqui para mim um pouquinho. Olha aqui para mim. Eu não sou Eliseu. Estou muito longe de Eliseu. Mas Eliseu disse algo ao Senhor por Geazi. E eu queria hoje fazer isso. Ele disse assim: meu Deus, peço-te só um minutinho. Ele disse assim: orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos de fogo em redor de Eliseu, de carros de fogo. Eu não sou Eliseu, estou muito longe de ser, mas eu queria orar isso essa noite. Senhor, abre os nossos olhos. Eu cantei essa canção porque hoje no quarto eu tinha um sentimento que o filho de Davi está no nosso meio. Tenho o sentimento de que o filho de Davi está passeando no nosso meio hoje. E há 2000 anos atrás ele encontrou Bartimeu e ele abriu os olhos de Bartimeu. E o filho de Davi está aqui essa noite. E ele quer abrir os nossos olhos. Só ele pode abrir os nossos olhos.
E eu queria nessa noite orar. Queria orar para que os nossos olhos se abram. Eu disse para o Vitor hoje na hora do coral. Deus manda às vezes coisas para a terra. E nós precisamos estar com os olhos abertos para enxergar o que Deus está fazendo. E hoje talvez você esteja envolto de tanta coisa. E Jesus está dizendo, eu vou abrir os seus olhos e você vai ver uma saída. Você vai ver uma saída. Você verá uma saída. Queria orar por você. Você que está sentado, eu queria que você se colocasse de pé agora. Nós vamos orar. Vamos orar. Shakandarabassuriandalabachorekandaras. Xerebalabassuribecantalashurekandalas. Quero que você faça a sua oração a Deus aí. Nós falamos de José e talvez você diga, eu nunca vou alcançar o estado de José. Talvez você diga, eu nunca vou ser como um profeta tão intenso como Eliseu. Mas eu escolhi Estevão de propósito. Estevão era cheio do Espírito Santo. Ele tinha visão aberta. Oh, meu Deus. Chamandagarabassuri andaramacanchore becalabas. Chamandagarabassuri bicandalamanchore becandalas. Filho de Davi. Xereora manaio necandaras. Chacandorobossuri bicantoros. Toque nossos olhos nessa noite, Senhor. Toque nossos olhos, Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você que parece meio loucura, mas tudo bem. Deus vai fazer um mutirão hoje. Tem anjos aqui hoje para fazer um mutirão. Ele vai fazer cirurgia nos olhos. Ele vai fazer cirurgia em olhos nessa noite. Você que não estava enxergando vai voltar a enxergar. Chacandarai, chocanderes, manchui conde fácil. Aleluia. Em nome de Jesus. Diga ao Senhor, eu quero ter uma visão, eu quero ter a tua visão, eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Hoje você vai dizer, você vai parar de dizer o que faremos. E você vai poder dizer, não temas. Eu profetizo isso na sua vida hoje. Você não vai dizer mais o que farei. Como vai ser? Porque o Senhor vai te mostrar. Oh, eu vejo Deus falando com pessoas tão claro. Oh, o Senhor vai falar de uma forma tão clara com você. E vai te mostrar caminhos tão planos. Nem palabassuri me canto romanai andalas. Nem que antui facende candarabassuri anda. Nem piachou candarabassuri me cai. Oh, o Senhor vai mostrar caminhos tão planos, tão sólidos. Chamantori andalas. E você vai pisar. Você vai pisar. Receba uma visão do alto. Em nome de Jesus. Pai, eu oro que o Senhor abra nossos olhos. Como o dia o teu servo Eliseu orou. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Faça essa oração a Deus, faça. Faça essa oração ao Senhor, faça. Abra. Oh, aleluia. Levanta Eliseus no nosso meio, Senhor.
Levanta Eliseus. Levanta José. Levanta Estevãos. Levanta Jesus. Pessoas que enxergam. Pessoas que veem. Pessoas que veem, que têm visão aberta. Dom da visão caia sobre o teu povo agora, Senhor. Brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Oh, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, sim, Senhor. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Oh, Jesus. Exaltado. Levante as suas mãos e adore. Deixa a glória de Deus brilhar. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo Jesus. Santos. Aleluia. Aleluia. Quero te ver. Ele é santo. Santo, santo. Abra os olhos do meu coração, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Mostra a tua glória, Senhor, mostra a tua glória. Mostra a tua glória, Senhor. Tua glória eu quero ver. Aleluia. E transmitir o teu poder. Mãos santas alçarei. E exaltarei a ti, meu Rei. Senhor, meu Deus, eu peço a ti. Aleluia. Que os milagres possam ver. Senhor, meu Deus, eu peço a ti. Dá-me mais da tua unção. Tua glória eu quero ver e transmitir o teu poder. Aleluias. Mãos santas alçarei. Exaltarei a ti, meu Rei. Oh, Senhor, meu Deus, eu peço a ti que os milagres possam vir. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, eu peço a ti.
Dá-me mais da tua unção. Senhor meu Deus, eu peço a ti que os milagres possam vir. Senhor meu Deus, eu peço a ti, dá-me mais da tua unção. 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 Esse assunto de orar para que os olhos se abram, ele é bem antigo. E o Senhor está me falando um texto que eu queria entregar para você e aplicar ele nas nossas vidas. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, o qual em a riqueza da glória na herança dos santos. Paulo orava para a igreja de Éfeso, para que os olhos do coração deles se abrissem, para que eles enxergassem o chamado. Eu queria hoje, em nome de Jesus, que Deus possa abrir os olhos do nosso coração, para que nós enxerguemos o chamado que Ele tem com cada um de nós. Muitas vezes a nossa vida espiritual ela não avança, porque nós não sabemos o que Deus tem conosco. Mas Deus te chamou e Ele tem um chamado com você. E essa noite eu quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus, que os olhos do teu coração, do teu espírito, vai se abrir, para que você possa ver o que Deus tem com a sua vida, e você viver o que Deus tem, e viver o propósito dele, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Rei. Glória a Deus. Amém. O momento da ceia é sempre um momento que a Bíblia nos exorta à reflexão e a lembrar do sacrifício de Cristo. E sempre no momento que eu me lembro do sacrifício de Cristo, o que Ele fez por nós, eu também me recordo do propósito daquele sacrifício, do porquê Ele fez tudo aquilo, porquê Ele veio à Terra, o porquê Ele morreu por nós, porquê Ele se entregou, como Ele fala, como ovelha muda. Ele se entregou, Ele deu a sua vida, ninguém a tirou dele, Ele deu a vida por cada um aqui, por muitos que não estão aqui. Ele deu a vida para salvar o perdido, e a mensagem que Ele nos dá para dar depois da sua morte, da sua ressurreição, é a mensagem dele, da sua cruz, que foi uma mensagem de amor, que foi uma mensagem de sacrifício, que Ele tanto nos amou. A própria Bíblia fala, em João mesmo, que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que a gente se achegue a Ele, ao arrependimento e à salvação. E nessa mensagem que Ele nos manda, eu sempre lembro dessa passagem que também está em João, que Ele fala, novo mandamento vos dou,
que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E a mensagem de Cristo é muito simples e básica, mas bem difícil de se cumprir nas nossas vidas. E o momento da ceia, para mim, não é só de lembrar, agradecer a Jesus por ter nos salvo, mas de a gente olhar para nós mesmos, assim como Paulo fala, que é o momento de a gente se autoexaminar e ver se o sacrifício de Cristo está realmente vivo dentro de nós, se, como o pastor pregou para Deus abrir nossos olhos, se a gente está vendo as outras pessoas assim como Jesus nos enxergou. Porque um dia a gente também estava perdido no mundo, um dia a gente também estava precisando do amor dele e a gente foi alcançado. A gente foi abraçado pelo esse amor. Imagina como Jesus devia olhar para as pessoas. É a forma que Estevão estava olhando para as pessoas que estavam apedrejando ele, e é a forma que a gente tem que olhar para as pessoas que estão perdidas também. É um olhar de amor, um olhar que não é de julgamento, é um olhar que a gente tem que ver as pessoas. Eu também podia estar ali no lugar dele. Eu também podia estar perdido, eu também podia estar sem um rumo na minha vida, sem um propósito. A gente todos os dias encontra pessoas que estão totalmente desesperadas, que pensam em suicídio, pensam em morte, pensam não tem saída para elas, mas elas precisam encontrar Cristo assim como nós encontramos, e Ele deu um rumo para a nossa vida, Ele deu um propósito para a nossa vida, Ele nos deu um sentido para a gente estar aqui nesse lugar. E qual é o sentido? É adorar a Ele, é pregar o Evangelho, é falar desse amor que salvou e pode salvar qualquer um, pode salvar Ele também, assim como nos salvou. E é isso que eu sempre lembro, essa é a reflexão para mim da ceia. Eu peço que vocês também venham tomar a ceia esse momento, com esse coração, pedindo: Deus, me dê esses olhos, Senhor, me dê esse coração de amor, não de julgamento aos outros, porque eu também um dia estive naquela situação, e eu quero que aquela pessoa também chegue ao conhecimento do Evangelho, eu quero que aquela pessoa chegue ao conhecimento do Teu amor e sinta a paz que eu sinto agora, e que se for a Tua vontade, que seja através de mim, por que não passar esse amor para essa pessoa, abraçar essa pessoa, e mostrar o quanto o Senhor ama aquela pessoa, porque diz aqui, é através do amor que as pessoas vão conhecer os meus discípulos. Então que a gente possa, eu chamo você a tomar a ceia agora com esse coração e com esse pensamento.
Que o mal insiste em tomar meu coração. Estabelecer o instante em que direi então, Senhor de Deus, estou aqui, por ti me chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, me leva para o céu, vamos subir. Já posso contemplar o teu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto com a glória. Me leva para o céu, vamos subir. Estou aqui, o dia me chegou, vamos subir. Vamos passar para o momento das ofertas e dos dízimos. Eu queria ler duas coisas, e a primeira está em 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E no 10 ele fala: ora, aquele que dá semente ao que semeia o pão, para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Enriquecei-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Eu creio que tudo que a gente contribui na igreja, oferta não é só aqui dentro, sabe? Eu creio que muito do que a gente pode ofertar pode ser lá fora também na vida de pessoas, ou como fizeram na vida do pastor Josué. Isso é você manifestar o reino de Deus. Isso é você demonstrar que Cristo está vivo em você. Não adianta nada só ser tudo bonito aqui dentro e lá fora a gente não conseguir enxergar o que está ao nosso redor, enxergar o próximo, como o Levi falou. E eu creio muito nessa palavra, que o nosso coração tem que ser livre disso, porque isso tudo vai passar. Todos os nossos bens têm que se reverter em bênção. Não só bênção para a gente, mas bênção para quem está ao nosso redor. E a segunda coisa que eu queria falar está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro.
a fim de se apoderarem da verdadeira vida. De tudo que Deus nos dá, eu acho que o contentamento ele demonstra toda a nossa gratidão e a nossa confiança em Deus. E isso é algo, às vezes é difícil da gente aprender a depositar nossa confiança e ter contentamento, porque de tudo que a gente é ensinado aí fora, é muito sobre você ter mais, você querer mais, você tem que ter aquilo, você tem que conquistar isso. Mas, cara, Deus veste os lírios do campo melhor do que Salomão em toda a sua formosura e toda a sua riqueza. E é isso que ele faz conosco, ele cuida de nós. E a gente tem que ter um coração contento e alegre por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por ele não deixar faltar, por ele ser fiel. E eu queria orar em cima dessas palavras. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela vida que o Senhor depositou em nós, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, por todo o sustento, Senhor, todo o cuidado, toda a dádiva, que a gente possa reverter isso em glória para o Senhor. Não deixe o nosso coração ser apegado ao que é inseguro, aquilo que não dá estabilidade, aquilo que vai passar, mas que nosso coração possa ter alegria em contribuir para o crescimento do Teu reino, seja na igreja, Senhor, na expansão do serviço, seja aonde nós estivermos, que o nosso coração tenha o prazer de contribuir para a expansão da Tua obra, Senhor, que a nossa alegria possa estar em Te servir, não só com nossas atitudes, mas com nossos bens também, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podem trazer suas ofertas e os dízimos. Amém. Vamos ficar em pé para encerrar o culto? Fique em pé aí. Semana retrasada eu falava no culto dos jovens. A gente canta, abre os olhos do meu coração, quero te ver, né? E se o Senhor abrir os olhos? E a gente vê uma visão do Senhor glorificado. O que vai acontecer aqui no nosso meio, né? Se o Senhor abre os olhos. Vamos levantar nossas mãos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor está nesta casa. Essa igreja pertence ao Senhor. E nós queremos dedicar nossas vidas para servir o Senhor individualmente como igreja. Nós pedimos tua direção, nós pedimos que o Senhor abra os olhos dos nossos corações para enxergar o Senhor na tua glória, para enxergar o que o Senhor está fazendo e para enxergar os caminhos que o Senhor tem para esta igreja e para as nossas vidas também. E em nome do Senhor Jesus pedimos, abra os olhos do nosso coração de fato, Senhor, e que enxerguemos o Senhor em sua glória. E agora que vamos nos despedir, rogamos ao Senhor que abençoe a todo esse povo aqui, com o amor de Deus, nosso Pai, com a graça infinita do Senhor Jesus Cristo e com a comunhão preciosa do Espírito Santo, hoje, amanhã, depois, até que Jesus venha nos buscar. Amém e amém. Um aplauso ao Senhor. Amém. Pode abraçar seu irmão aí.